quero saudar aos jovens com a paz do Senhor, também todos os nossos irmãos que estão nos assistindo nesta hora. Nós estamos aqui numa aula para os jovens e nesse mês de outubro nós estamos falando sobre a instrumentalidade, mas também nessa aula em específico nós vamos falar sobre a instrumentalidade do jovem no culto profético, a importância desse momento onde nós vamos ser um instrumento na mão do Senhor. E para dar início a essa aula, eu convido os irmãos a ler comigo um texto da palavra do Senhor, que está em Jeremias, capítulo 18, verso 6. Está aqui projetado: não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim vós sois na minha mão, ó casa de Israel. Meus irmãos, nós estamos falando sobre a instrumentalidade. E aí eu já faço um convite aos jovens, aqueles que estão nos assistindo, já para fazer uma reflexão e para nós entendermos juntos o que é instrumentalidade e como está a instrumentalidade na nossa vida como servos do Senhor. E para entendermos isso, nós vamos aqui ter uma noção daquilo que é a instrumentalidade. O objetivo dessa aula é mostrar para os jovens e também para aqueles que são os servos do Senhor o que é ser um instrumento na mão do Senhor. O que é instrumentalidade? Né? Instrumentalidade é o ato de se colocar como um instrumento nas mãos de Deus. Assim como o texto que nós lemos, o vaso não tem a vida própria, ou seja, é um ser inanimado. O vaso não tem vida própria ali na mão do oleiro. O oleiro ele faz daquele barro o vaso que ele quer. Então, quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, exaurindo da nossa própria vontade, daquilo que é a nosso eu, a nossa razão, quando nós nos colocamos assim nas mãos do Senhor, nós então podemos ser instrumento na mão do nosso Deus. Mas também nós vamos ver o seguinte, que a instrumentalidade, ela está em toda a palavra do Senhor. Quando nós olhamos o texto base que nós lemos, nós vamos ver que Deus, Ele quer fazer de nós como o oleiro faz com barro. Imagina os irmãos que o barro, ele vai tomar forma na mão do oleiro, mas ele também vai tomar, a partir do momento que ele toma forma, ele também vai ter um propósito. Então o barro, por si só, lá na natureza, ele tem a sua serventia, mas quando ele vem para a mão do oleiro, ele vai tomar forma, o oleiro vai dar forma a ele e também vai dar propósito. Assim é a nossa vida como servos do Senhor. Nós temos que nos colocarmos à disposição do nosso Deus para Ele assim dar forma à nossa vida. Quando o Senhor toma a nossa vida nas suas mãos, quando nós permitimos que o Senhor haja na nossa vida, então o Senhor vai começar a dar forma à nossa vida. Mas não é a forma do mundo, é a forma que está na mente do oleiro. E o Senhor ele vai fazer de você um instrumento nas mãos do Senhor. Nós podemos ter os nossos anseios, eu quero ser diácono, quero ser pastor, não tem problema nenhum, e é bom que nós tenhamos esses desejos de servir ao Senhor, mas nós temos que nos colocarmos à disposição do Senhor, para que Ele faça de nós um instrumento na mão dEle. Assim como o barro não tem vontade própria, mas quem faz é o oleiro ele dá forma, assim também o Senhor faz com a nossa vida. E como que nós nos colocamos à disposição? É falando com o Senhor, assim como Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim, e se colocar à disposição do Senhor. Mas eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, eu não sei fazer isso outro. Não ligue para isso, o Senhor vai te dar condição. Então o Senhor vai te dar forma, o Senhor vai te dar o formato. E como é que é a forma que o Senhor dá ali, no caso dessa analogia que o Senhor está fazendo com o oleiro? A primeira coisa, ele pega o barro e coloca água. Então a água amolece o barro e ele pode dar forma. Na nossa vida, o que nos faz amolecer de nós mesmos, ou seja, daquilo que é a nossa rigidez, daquilo que é às vezes a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, o que faz nos tirar isso, a nossa rigidez, a nossa resistência, é a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é derramado sobre nós e aí o oleiro ele vai dando forma, e aí o Senhor vai dando forma à nossa vida. Depois que ele dá a forma com a água, tem um outro passo que ele vai colocar no fogo. E aí vem as provas, mas também o fogo fala do batismo com o Espírito Santo, que vai nos dar resistência. Ou seja, nós fomos tirados da resistência humana através da água do Espírito. E foi nos dado uma resistência espiritual através do batismo com o Espírito Santo. E aí, tendo forma, e agora ele tem uma serventia.
Ou seja, à medida que o Senhor nos dá forma, Ele também nos dá propósito. O oleiro, ele faz do barro, ele faz um vaso para guardar água, ele faz um prato para transportar comida, ele faz ali a forma com que está na mente dele. Assim também o Senhor é a nossa vida. Ele faz de nós um instrumento na sua mão para levar a palavra do Senhor. E o nosso objetivo é simplesmente, a nossa definição é dizer o seguinte: olha, Senhor, eis-me aqui, faze de mim um instrumento na mão do Senhor. Mas também há outros momentos na palavra em que fala dessa instrumentalidade. Olha, nós devemos ser um instrumento, nós somos um instrumento escolhido para levar o nome do Senhor. Meus irmãos, o Senhor te escolheu para levar a palavra do nosso Deus. Você foi feito um instrumento. Às vezes você vai levar o nome do Senhor através do louvor, às vezes você vai levar o nome do Senhor através da palavra, às vezes você vai levar o nome do Senhor através dos dons espirituais, do testemunho, mas você é um instrumento para levar o nome do Senhor, para proclamar que Jesus está às portas, que Jesus virá. Outro momento também que a palavra fala sobre essa instrumentalidade é em Romanos 6,13, olha. Apresentai-vos a Deus como um instrumento de justiça. Ou seja, nós temos que ser justificados pelo sangue de Jesus, estarmos em comunhão com o Senhor, em santificação, para nos apresentarmos diante do Senhor como esse instrumento que vai ser usado nas mãos do nosso Deus. Outro momento que fala a palavra sobre a instrumentalidade. Essa instrumentalidade ela tem características específicas, que é disponibilidade, santificação, sensibilidade e humildade. A palavra vai descrever isso em vários momentos. Você está disponível para fazer a vontade do Senhor. Ou seja, nós não podemos ser resistentes àquilo que é a vontade do Senhor na nossa vida. Ah, não, mas eu quero ser um instrumentista e eu quero tocar teclado. Não tem problema, toque teclado, mas o Senhor quer te usar às vezes na palavra e você vai ser disponível para o Senhor fazer isso. Você, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser usado como o Senhor deseja. Nós temos que estar em santificação. A santificação ela é fundamental, porque se o Espírito vai nos usar, nós temos que estar preparados. E como que é esse preparo? Em santificação. À medida que nós nos santificamos, nós nos aproximamos mais do Espírito Santo e o Espírito Santo tem mais liberdade para operar na nossa vida. Outra coisa, temos que ter sensibilidade, ou seja, sensível à voz do Espírito. O Espírito ele quer falar com você da necessidade do visitante, ele quer falar com você da necessidade da igreja, ele quer te dar um dom espiritual que vai definir a vida daquele que está visitando a casa do Senhor. Você tem que estar sensível à voz do Espírito, falar com o Senhor, usa-me nos dons, usa-me para entregar uma palavra, usa-me, Senhor, para dar assistência, para que no momento que eu for falar, o Espírito Santo possa falar através de mim e eu possa ser esse instrumento na mão do Senhor. Mas isso tem que ter humildade, porque à medida que o homem vai sendo usado na presença do Senhor, ele tende a achar que ele é o ponto máximo, ou que ele é aquilo que é mais importante, ou que ele que é imprescindível, não, ele que é importante naquela hora. Não é isso. A importância aqui não é do vaso, mas daquilo que contém dentro do vaso, ou seja, o vaso que nós somos, o vaso escolhido, o que é importante em nós é aquilo que está dentro de nós, que é a presença do Espírito Santo. Então nós temos que ter humildade para entender que a bênção que está sobre nós não vem de nós mesmos, mas vem do Espírito Santo na nossa vida. E isso que é maravilhoso, a glória não é daquele que é usado, mas a glória é do Senhor Jesus. É importante nós sermos usados na presença do Senhor? Importantíssimo, mas a glória vem do Senhor. E aí tem um texto da palavra que fala o seguinte, olha, portanto, quer comais, quer bebais, ou faça outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aqui nos mostra que a nossa instrumentalidade não é somente no culto. A nossa instrumentalidade é em tudo que nós fizermos. Quer você esteja na faculdade, quer você esteja no trabalho, quer você esteja em um momento de lazer, faça tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Ou seja, seja um instrumento na mão do Senhor para levar a palavra onde você estiver. E isso implica isso muito na nossa vida no culto profético. À medida que eu sou um instrumento nas mãos do Senhor, o Senhor vai me usar no momento do culto profético.
O que é o culto profético? É só aquela reunião que a gente faz antes do culto? Não, é todo o andamento do culto. Ou seja, se o culto terminou, o culto de sábado à noite terminou, já começa a busca para o culto de domingo. E a partir daquele momento o Senhor vai te usar como instrumento. Você vai orar, você vai buscar o Senhor vai te dar um dom, você vai levar um dom ali para aquela reunião antes do culto, que nós chamamos de culto profético, né? Que é a reunião onde nós vamos definir toda a dinâmica do culto. Lá no culto, você vai ser usado no instrumento, ou você vai ser usado no louvor, ou você vai ser usado, às vezes, no grupo de louvor, na hora de cantar. Seja um instrumento na mão do Senhor. Se torne disponível, Senhor, eu estou aqui para servir ao Senhor, para ser instrumento. E esse instrumento o Senhor vai usar através de você tocar, através de você entregar um dom, ou mesmo através de você cantar um louvor, ou mesmo fazer um louvor. Deus vai operar através da sua vida. Deus vai te usar como esse instrumento para a salvação de vidas. E onde nós vemos esses instrumentos na mão do Senhor? Na palavra. Quais são as características ou quais são os exemplos da palavra que nós temos desta instrumentalidade, principalmente do jovem? Nós estamos falando desses 3 personagens, onde nós temos, separamos, tinha outros, mas separamos esses 3, né, para falar para os irmãos dessa instrumentalidade do jovem aqui na palavra e sobretudo no Velho Testamento. Nós vamos ter José, por exemplo. José foi usado pelo Senhor, como jovem ele foi vendido ao Egito, né? E ali ele foi usado para a salvação da sua família. Ele passou pela casa de Potifar, depois ele foi ser prisioneiro ali com Faraó, depois ele foi trazido, ele interpretou os sonhos ali no cárcere de Faraó, e depois ele foi levado à presença de Faraó, interpretou o sonho de Faraó, e ele se tornou um governador do Egito. Mas o que o Senhor fez na vida de José? Qual foi a instrumentalidade principal na sua vida? Ele foi usado para a salvação da sua família, para que a sua família não morresse de fome. Então, no meio da sua família, jovem, o Senhor vai te usar para levar uma palavra viva, para levar uma palavra que salta dessa vida para a vida eterna. Davi, por exemplo, foi jovem, lutou contra Golias e foi usado ali, resumidamente, né? Foi usado para salvar o povo de Israel da escravidão dos filisteus. Se o povo de Israel perdesse aquela batalha para Golias, possivelmente eles se tornariam escravos. Mas Davi foi usado na mão do Senhor para libertar, para não trazer a escravidão. O Senhor também vai operar através da sua vida, no meio daqueles que estão à sua volta, para libertar a pessoa daquilo que é a escravidão desse mundo, para entender que você é livre, que você serve a um Deus altíssimo, um Deus maravilhoso. Daniel foi usado em Babilônia para interpretar o sonho de Nabucodonosor. Além de entender o sonho, porque Nabucodonosor tinha esquecido, o Senhor revelou a ele o sonho e revelou a sua interpretação. E com isso, Daniel foi usado pelo Senhor para salvar todos aqueles que estavam ao redor, todos aqueles que eram sábios, porque Nabucodonosor tinha dado uma sentença de morte, vocês vão morrer. Mas Daniel foi usado na mão do Senhor como instrumento para livrar aqueles que estão à volta da morte. Meus irmãos, você jovem, na sua faculdade, no seu trabalho, você vai ser usado como instrumento na mão do Senhor para trazer vida, para mostrar que o nosso Deus, ele revela o profundo e o escondido, que o nosso Deus é um Deus revelador. Você vê que nessa vida desses 3 jovens, o Senhor livrou, operou através da família, através do povo de Israel e através daqueles que estavam ao redor de Daniel. Você, jovem, vai ser usado na igreja, você vai ser usado no seu lar, você vai ser usado no seu local de trabalho, na sua faculdade, como instrumento para levar a salvação que vem através do nosso Senhor amado Jesus. Mas e no Novo Testamento? Isso também acontece? Também, Timóteo foi um jovem pastor que foi usado para levar a palavra. João, possivelmente um dos mais novos do colégio apostólico, foi usado pelo Senhor para trazer as revelações, principalmente as revelações do Apocalipse, que diz respeito ao nosso tempo. Paulo também, ainda jovem, foi usado pelo Senhor como um instrumento para levar a palavra aos gentios. Meus irmãos, todos eles, durante a sua juventude, foram usados. Você, jovem, você pode ser usado pelo Senhor, porque o nosso Deus quer te usar, nosso Deus quer usar a sua vida. E qual a nossa conclusão? O culto profético e a instrumentalidade do servo caminham juntos. O culto profético, que é quando o Senhor vai revelar a necessidade da igreja, a necessidade do visitante, e a nossa instrumentalidade caminham juntos, porque nós somos esse instrumento que vai mostrar para aqueles que estão entrando na igreja a vontade do nosso Deus. Esse instrumento na mão do Senhor.
convidando cada jovem a se tornar uma bênção na transmissão. Esse é o nosso convite para você, jovem, para te convidar para você ter uma experiência com Deus, de ser um instrumento na mão do Senhor, de levar a palavra do Senhor, de mostrar que Deus é maravilhoso. Você vai ter um dom e esse dom vai se cumprir no meio da igreja e você vai ter uma experiência com esse Deus que é maravilhoso. Você vai ser sempre um instrumento na mão do Senhor. Esse é o nosso convite com essa aula para levar o jovem a essa instrumentalidade. Busca o Senhor, busca a face do Senhor, busca uma experiência com o Senhor de ser um instrumento na mão do nosso Deus. A todos, a paz do Senhor Jesus.